Fala galera, professor Geraldo Neto aí na área para a gente destrinchar mais um pedacinho dessa legislação que consta no seu edital, que versa a respeito da pessoa com deficiência. Na aula de hoje, nós iremos trabalhar o Decreto Legislativo 186 de 2008, perfeito? Esse decreto, ele aprova o texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e o seu protocolo facultativo, que foi assinado lá em Nova York no dia 30 de março de 2007. Perfeito? Então, hoje o nosso estudo ele vai se pautar em cima desses tópicos, ok? Estamos juntos? O que é que eu vou recomendar para você? Coloque a sua mão aí, ó, suas canetinhas de marca-texto, caneta colorida, lápis de cor, canetinha, o que você quiser. Para quê? Para poder você ir dando destaque aos tópicos que o titio falar para você. Perfeito? Como você já sabe, trata-se de um tópico novo a ser cobrado em concurso público. Não temos muitas questões em cima disso, mas eu vou procurar elaborar aqui na hora, junto com vocês, eu vou procurar problemizar, criar algumas problemáticas aqui que pode vir a ser tratada em prova, ok? Vamos lá, galera. Como a gente sempre faz, vamos partindo da literalidade de lei e aí a gente discorre sobre o assunto, tá? O Congresso Nacional decreta, lá no artigo 1º ele diz que fica aprovado nos termos do parágrafo 3º do artigo 5º lá da Constituição Federal, que você já sabe o que é, já te expliquei em aulas passadas, o texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e o do seu protocolo facultativo assinado no dia 30 de março de 2007. Olha só, o que eu quero que você preste atenção. Ele já deixa claro que é o direito das pessoas com deficiência. Ele não fala a terminologia portadora, porque você já sabe que é retrógrado, é antigo falar dessa forma, ok? Vamos lá. Ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional qualquer ato que altere a referida convenção, o seu protocolo facultativo, bem como qualquer outros ajustes complementares que nos termos do inciso 1 do caput do 49 lá da Constituição Federal acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Galera, quando ele fala que fica aprovado nos moldes lá do parágrafo 3º do artigo 5º, ele está falando que ele foi esse protocolo, que era facultativo, ele foi recepcionado pelo nosso ordenamento jurídico com o status de emenda constitucional, porque ele cumpriu o quórum determinado lá pela legislação, pela Constituição Federal. Perfeito? E com isso, passou a vigorar dentro do nosso ordenamento jurídico brasileiro e a gente passou a ter que, de fato, sim, vamos obedecê-lo, vamos colocar em prática e vamos botar essa legislação aí para funcionar, ok? Vamos lá. Decreto entra em vigor na data da sua publicação. Beleza. Agora vamos lá. O que se trata a convenção? Que também está lá no seu edital. A Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Você vai ver aqui que eu tenho o preâmbulo, eu vou ter conceitos, eu vou ter vários tópicos aqui. Então, dentro de cada um desses tópicos, eu vou pedir para que você destaque as observações principais que eu vou fazer com você, tá bom? É aquilo que eu falo para você. Quando a gente já tem uma matéria batida, surrada, por exemplo, eu sou professor também de direito administrativo. Quando eu estou trabalhando com o direito administrativo, quando eu estou trabalhando com outros ramos do direito, que eu também ministro aula, a gente já tem o quê? Doutrina, a gente tem casos concretos. Quando a gente tem uma legislação que é nova e que também está sendo cobrada em concurso há pouco tempo, a gente fica muito engessado em cima do texto da lei. E aí entra o quê? A nossa experiência, que é um pouquinho a mais do que você que está em casa, uma experiência em cima desse texto de lei para poder a gente trabalhar com aquela linguagem, trabalhar com o conteúdo que ali é fornecido e possibilitando que você vislumbre questões de provas futuras, ok? Vamos lá. Os estados, preâmbulo. Os estados, partes da presente convenção, vírgula. A linha A. Relembrando os princípios consagrados na Carta das Nações Unidas, que reconhecem a dignidade e o valor inerentes aos direitos iguais e alienáveis de todos os membros da família humana como o fundamento da liberdade, da justiça, da paz no mundo. Então você já está percebendo o seguinte, esses princípios consagrados lá nessa Carta das Nações Unidas, ele está dizendo o seguinte aqui, que ele vai assegurar, ele reconhece essa dignidade, o valor inerente aos direitos de igualdade, todos devem ser tratados de maneira igual, de maneira isonômica, eu não posso ter discriminação, distinção por conta de raça, cor, etnia, por conta de ter ou não uma deficiência, ok?
Reconhecendo que as Nações Unidas, na Declaração Universal dos Direitos Humanos e nos pactos internacionais sobre direitos humanos, proclamam e concordam que toda pessoa faz jus a todos os direitos e liberdades ali estabelecidos sem distinção de qualquer espécie. Então, quando ele fala aqui, gente, todas as pessoas, o que você tem que pegar aqui, ó? Sem distinção de qualquer espécie. Gravem isso. Tá bom? Porque se eu sou examinador, e a gente sabe que os examinadores têm por hábito fazer isso, ele vai colocar algo relacionado a isso daqui, ó, com distinção ou com exceções? Não, é sem distinção de qualquer espécie. Tem que tratar de forma igual. Os direitos devem ser dados a todos, devem ser proclamados a todos, tá? Todas as pessoas fazem jus, ok? A linha C. Reafirmando a universalidade, a indivisibilidade, a interdependência, a interrelação de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, bem como a necessidade de garantir que todas as pessoas com deficiência os exerçam plenamente sem discriminação. Então, olha só, ele faz o seguinte, galera, ele reafirma a universalidade, ou seja, é para todos. A indivisibilidade é que esse direito não é divisível, eu não posso fragmentá-lo. A interdependência, ou seja, um direito, ele tem uma relação de interdependência com outros direitos, perfeito? A inter-relação, que eles se relacionam, todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, ou seja, tudo aquilo que versa a respeito de direitos humanos e liberdades fundamentais, eles serão o quê? Interdependentes, interrelacionados, universalidade, indivisibilidade, perfeito? Estamos juntos? É aquele conceito romântico do princípio, né? Que ele é indivisível, ele é universal, perfeito? Vamos lá. Relembrando, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial. Cadê o controle? Perdão. O apagador, de discriminação racial, a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, a Convenção contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, a Convenção sobre os Direitos da Criança e a Convenção Internacional sobre a proteção dos direitos de todos os trabalhadores, migrantes e membros de suas famílias. Perfeito? Reconhecendo que a deficiência é um conceito em evolução e que a deficiência resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras devidas às atitudes e ao ambiente que impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de oportunidade com as demais pessoas. Deixa eu explicar uma coisinha para vocês aqui, meus amores. Fiquem atentos nisso daqui, tá? Reconhecendo que a deficiência, eu tenho um conceito de deficiência? Tenho. Qualquer perda ou anormalidade, que seja congênita, adquirida, enfim, mas a gente vai chegar lá, tá? Que mais à frente a gente fala de conceito aqui. O que eu quero falar para você? Que essa linha ele deixa claro que a deficiência, ela é um conceito em evolução, tá? É um conceito em evolução. Por quê? Porque eu posso ter novos tratamentos que venham a eliminar alguns tipos de deficiência, eu posso ter algumas próteses ou órteses que venham a eliminar totalmente aquela deficiência, perfeito? Então, ele fala aqui que é um conceito em evolução, tá bom? E ele diz que a deficiência, ela resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras, tá? Então, toda vez que uma pessoa ela tem algo que a obstaculize o gozo de alguns direitos, a sua integração social, perfeito? Ela está diante de uma barreira, e você já aprendeu em outras aulas, ou então vai aprender, dependendo da ordem que você assistir esse vídeo. Eu tenho barreiras urbanísticas, eu tenho barreiras atitudinais, tenho barreira no transporte, beleza? Eu tenho vários tipos de barreira, tá? Então, quando ela tem uma interação com uma ou mais barreiras, enfim, eu tenho esse conceito de deficiência. Então, vamos lá. A deficiência resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras devidas a quê? Atitudes, ao ambiente, que impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade. Ou seja a concepção daquele ambiente, ou até mesmo aquele ambiente, ele pode ser totalmente livre de barreiras, obedecendo ao desenho universal. Mas as pessoas
pessoas que ali estão presentes, que o administram, que fazem parte daquele ambiente, elas criam, através de suas atitudes, algumas barreiras. Então, eu tenho uma barreira atitudinal. Então, ele deixa claro aqui, ó, entre pessoas com deficiência, as barreiras devidas às atitudes e aos ambientes. Perfeito? Foi? Vamos lá. F. Reconhecendo a importância dos princípios e das diretrizes políticas contidas no Programa de Ação Mundial para pessoas deficientes e nas normas sobre a equiparação de oportunidades para a pessoa com deficiência, para influenciar a promoção, a formulação e a avaliação de políticas, planos, programas e ações em níveis nacional, regional e internacional, para possibilitar maior igualdade de oportunidades para as pessoas com deficiência. Então tá, o poder público ele tem que reconhecer a importância desses princípios e das diretrizes políticas. Nos programas de ações, tem que fazer isso, beleza? Ele diz aqui, ó, para pessoas com deficientes, e nas normas sobre o que, ó, equiparação de oportunidades. Eu tenho que dar equiparação de oportunidades, tanto para a pessoa com deficiência e a pessoa que não tem deficiência. É lógico, desde que aquela deficiência não se torne um impeditivo para exercer aquela profissão. Mas eu tenho que dar igual oportunidades, ok? Por exemplo, uma pessoa que trabalha com TI, ele pode ser um cadeirante? Pode, não vai influenciar em absolutamente nada a produção dele. Então, eu posso dar preferência para quem não é cadeirante? Não, isso não existe. Eu tenho que dar o quê? Em igualdade de oportunidades, tá bom? Para pessoas com deficiência, para poder o quê? Influenciar, para que influencie a promoção, a formulação e a avaliação de políticas, planos e programas e ações em níveis nacional, regional e internacional, para possibilitar maior igualdade de oportunidade para pessoas com deficiência. Eu quero que você fique atento sempre, toda vez que a administração pública está formulando algo, ela está promovendo algo, ela está avaliando, a fim de que ela promova, né, a melhor integração social daquela pessoa com deficiência, você está percebendo esse viés social da legislação, que ele quer inserir aquela pessoa na sociedade, ele quer colocar aquela pessoa na sociedade, para que ela se sinta bem, se sinta recebida pelaquela sociedade, ok? Ressaltando a importância de trazer questões relativas à deficiência ao centro das preocupações da sociedade, como parte integrante das estratégias relevantes de desenvolvimento sustentável. Então, isso tem essa importância, fazer, né, trazer essas questões relativas à pessoa com deficiência? Tem, galera. Primeiro, eu posso evitar que muitas deficiências venham a ocorrer. Por exemplo, criando uma equipe forte de fiscalização, distribuição e orientação de EPIs, equipamentos de proteção individual, para obras, entendeu? Para qualquer outro tipo de serviço que exija algum EPI. Se o cara está trabalhando lá com solda, que eu venha fiscalizar e providenciar um óculos de solda para ele que ele não venha queimar os olhos, para que ele não fique cego, para que não aconteça nenhum acidente. Perfeito? Ou então eu analiso como está a situação daquele município, daquele estado, daquela localidade. Espera aí, é um local que tem muitas chuvas durante o verão e tem fica com muita água parada. Opa, vamos lá, vamos tirar essa água parada de dentro dos vasilhames, porque ela pode, além de causar dengue, óbvio, a chikungunya e outras doenças, o Zika vírus. Você sabe que quando uma mulher, né, eu falo, você sabe não, a gente vê aí nos noticiários que a mulher, quando pega algum tipo de doença referente ao Aedes aegypti, né, referente a isso, ela pode ter, né, caso ela esteja grávida, ela pode ter o desenvolvimento com um feto com microcefalia, e isso tem que ter um cuidado muito grande, perfeito? Então, quando, através de políticas públicas, o Estado ele faz isso, ele vai até aquela localidade, ele promove essas políticas públicas, ele está prevenindo o desenvolvimento de deficiências, ok? Perfeito? Isso é uma estratégia relevante. Isso pertence a um desenvolvimento sustentável. Ok? Vamos lá. Reconhecendo também que a discriminação contra qualquer pessoa por motivos de deficiência configura violação à dignidade e o valor inerente ao ser humano. Eu quero deixar claro, gente, que essa discriminação aqui, ó, praticada contra a pessoa que possui deficiência, isso aqui é um crime. Ok? Isso aqui é um crime, tá bom? E a gente sabe que a pessoa vai responder nos moldes da legislação. Se você tiver dúvida, abre lá 13.146, lá no finalzinho, que ele vai falar a respeito disso, tá bom?
Não confundam essa discriminação que contém lá na 13.146 com a do Código Penal, tá bom? Porque eu tenho discriminações que falam a mesma coisa, mas o caráter é diferenciado. Lembre-se, o intuito lá do direito penal é o cara causar aquele constrangimento, aquela violação no âmago da pessoa que está ouvindo ou que possa vir a ouvir as suas frases, sua fala. Já no que diz respeito ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, e quando eu falo em discriminação, estou falando em segregação, é aquela pessoa que está sendo discriminada, separada, perfeito? Então, embora tenha a mesma nomenclatura, são naturezas diferentes, só fiquem atentos com relação a isso, tá? Isso é só uma observaçãozinha. Reconhecendo ainda a diversidade das pessoas com deficiência. Isso daí é óbvio, galera. Eu tenho que reconhecer essa diversidade porque não é todo cadeirante que vai querer jogar basquete. Não é toda pessoa que nasceu com alguma má formação no braço ou pernas que vai ter que ser nadador. Não, eu tenho que reconhecer e considerar a particularidade de cada uma dessas pessoas, principalmente quando eu vou fazer um processo de habilitação ou de reabilitação, entendeu? Eu tenho que levar em consideração as aptidões físicas e psíquicas daquela pessoa, as qualidades laborativas que ela tem, porque às vezes a pessoa, beleza, ele pode até praticar um esporte como cadeirante, mas ele seria uma pessoa de extremo valor fazendo uma outra coisa totalmente diferente, e isso eu tenho que levar em conta. Tá bom? Reconhecendo a necessidade de promover e proteger os direitos humanos de todas as pessoas com deficiência, inclusive daqueles que requerem maior apoio. Então, aqueles que requerem maior apoio também, claro, gente. Então, reconhecendo a necessidade de... Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou da aula do professor Geraldo Neto, professor top de linha aqui do Lá Concursos? Quer continuar assistindo essa videoaula? Então convido vocês a acessarem o nosso site laconcurso.com.br, porque nós temos o restante dessa aula e muito mais. Nós temos um curso completaço, super atualizado, detalhado, de direito das pessoas portadoras de deficiência, com o professor Geraldo Neto. Este nosso curso, nós temos a carga horária de 22 horas, custa apenas o investimento de R$ 40, 80 dias de acesso, que você pode acessar quantas vezes quiser, na hora que desejar. E nós temos aqui essas leis aqui que compõem, olha aí, professor Geraldo Neto na parada, né? Ó, a Lei 13.146, que é o Estatuto das Pessoas com Deficiência, a Lei 8.889, que trata aí da locomoção passe livre do transporte coletivo interestadual, o decreto que regulamenta, o símbolo das pessoas com símbolo da deficiência auditiva. Nós temos aí a Lei 10.098, que trata da acessibilidade, a 10.048, que trata da prioridade de atendimento, o Decreto 5.296, que vem regulamentar tanto a Lei 10.098 como a 10.048, e, para finalizar, a Lei 11.126, que trata do cão-guia, a 7.853, que trata da Coordenadoria Nacional de Integração da Pessoa Portadora de Deficiência e, finalmente, a Convenção de Direitos Humanos de Nova York, o decreto legislativo 186, que trata das pessoas deficientes, portadores de deficiência. Ou seja, um curso completo, atualizado do Lá Concurso, com o professor Geraldo Neto, por apenas R$ 40. Tudo bem, galera? Espero vocês. Detalhe, você quer o material de apoio dessa videoaula? Que, na verdade, a videoaula aí é uma pequena parte, uma demonstração para vocês conhecerem o professor e a qualidade dos nossos vídeos, né? Então, clique aqui embaixo, aqui no Lá Concurso, aqui no link aqui, que você pode fazer o download gratuitamente desta videoaula. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Fui. Tchau. Clique lá.